amigo, irmão que nos estende a mão, está sempre ao nosso lado. Nós, teus filhos e filhas, Senhor, te pedimos que a tua paz, que o teu amor, que a tua luz inundem todo o nosso ser. Senhor, que teu Espírito Santo conduza o nosso falar, o nosso agir e nos dê a tua paz. Irmãos, podemos nos sentar? Bom dia a todos. A primeira leitura que tivemos em Jeremias, o Senhor, Ele é bem claro, o divino amigo, Ele é bem repleto em dizer que devemos ser sinceros. O nosso Deus, o Deus ao qual servimos, ama a sinceridade e faz conosco sempre uma aliança, uma nova aliança. Na segunda leitura, tivemos um momento, na minha opinião, um dos mais importantes na Bíblia, que fala sobre a conversão de Paulo. Paulo era um doutor da lei, um homem que conhecia as Escrituras do judaísmo, que conhecia as tradições, que amava fielmente as tradições. Contudo, Paulo era perseguidor. Paulo perseguia aqueles que ele achava que eram contrários à tradição, que queriam romper com o judaísmo. Contudo, o destino fez de Paulo perseguidor a perseguido. Na estrada de Damasco, com todos os direitos que ele tinha de legislador, de defensor da fé, ele foi em busca daqueles a qual ele acusava de traição. E é lindo ver e ouvir que ele tem aquele encontro com o Senhor. E Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Já o Evangelho de hoje nos traz também uma reflexão, a providência de Deus. Estavam Pedro e alguns discípulos foram para o mar pescar. Eles viviam na pesca, era a sua profissão, eram homens de Deus, mas tinham o seu trabalho. Era dali que tiravam o seu sustento. E tudo que retiravam do mar, repartiam entre si. Não existiam maiores ou menores, eram todos iguais. Mas naquele dia, como diz o Evangelho, nada pescaram. Jesus estava na praia, os discípulos não o reconheceram. Então ele pergunta: moços, tende alguma coisa de comer? Eu fico pensando como deveria ter sido dolorida essa pergunta, porque aqueles homens viviam no mar, o fruto do seu trabalho era o peixe. Imagine um pai voltar para casa e não ter nada para dar ao filho. Aquela pergunta de Jesus soou no fundo das suas almas, no fundo dos seus corações: tende alguma coisa de comer? Mas eis que vem a providência divina: lançai a rede do lado direito. Eles poderiam ter falado assim: bem, eu não vou lançar a rede, trabalhei quase que o dia inteiro, não pesquei nada. Mas lançaram, e a rede se encheu de peixe. E João diz para Pedro: olha, Pedro, é o Senhor.
Senhor que está na praia, é o nosso mestre, o nosso amigo, é Ele. E Pedro, meio que assustado, porque estava nu, talvez até para facilitar na pescaria, porque as vestes pesavam muito, e a nudez de Pedro não escandalizava os discípulos, e nem escandalizaria ao Senhor. Mas Pedro, em respeito, porque era o Senhor, era aquele que o havia ensinado a repartir o pão, se joga no mar. Depois se veste, puxa a rede, vai se encontrar com Jesus, já na praia. A brasa e os peixinhos. Vejam, meus irmãos, como a providência de Deus é maravilhosa. Nós vivemos um tempo onde as pessoas já não acreditam mais que Deus pode mudar todas as coisas, pode transformar o que precisa ser transformado, arrancar os grilhões que nos prendem ainda na intolerância, no radicalismo, no fundamentalismo. É preciso ouvir a mensagem do Senhor, a mensagem do Mestre, o Mestre de Jerusalém, o Rabino, o carpinteiro, aquele que pregava um reino de paz, justiça, fraternidade e amor. É com tristeza que vemos a grande parcela dos políticos do nosso país que defendem apenas os seus próprios interesses, mas não defendem o povo, não defendem aqueles que mais necessitam. Somos brancos, somos negros, somos indígenas, morenos, estrangeiros, somos um só povo, uma só carne, somos o Brasil. Precisamos mudar, levar para fora o estandarte da luta, mas não da luta que tira da bainha a espada, mas a luta que o Senhor nos ensinou há mais de 2.000 anos, através de uma única lei, um único mandamento: amai-vos, amai-vos, como eu vos tenho amado. E nisso conhecereis que sois meus discípulos amados. Meus irmãos, levemos para as ruas as bandeiras contra a intolerância, mas também levemos para as ruas a bandeira contra a corrupção, contra o ódio, contra as guerras, contra o rancor, contra essa farra com dinheiro público que acontece em nossa pátria. Nosso país constrói estádios maravilhosos, mas os nossos irmãos ainda morrem de fome e sede no nosso Nordeste. Muitos ainda são aliciados, contaminados pelas drogas, pelo álcool, e vivem perambulando pelas ruas, sem destino, sem amparo, sem ajuda, enquanto a voz do Divino Amigo continua a ecoar em nós. Não julgueis, não estendeis o dedo, mas estendei vossa mão aos que sofrem do corpo e da alma. O que nos diferencia como cristãos, independente de denominações, é o Senhor, é o Messias, é o Divino Amigo, aquele que vem nos amparar, que vem nos ensinar a maior lei que existe no universo. Nem mesmo as leis da física e da química se comparam, chegam aos pés da lei do amor, da lei do amor e de seus frutos: caridade, fraternidade, igualdade, justiça. Muitos homens lutaram
pelos seus direitos. Muitos povos lutam pela sua liberdade. Mas nós, cada um de nós, precisa lutar cada vez mais. Como lutou Mahatma Gandhi para libertar o seu povo da dominação estrangeira. Pregava a não violência, a busca pela verdade, o respeito mútuo. Precisamos lutar como lutou Nelson Mandela, lutar contra toda e qualquer segregação, lutar como lutou Luther King pelos direitos dos brancos, mas também pelos negros, porque não é pela cor da pele que se julga um homem, mas sim pelo seu caráter. Não pode haver diferenças entre nós. Somos todos filhos de um único Pai, que criou o céu, que criou a terra, que tem autoridade sobre o mar, que tem autoridade sobre a chuva, e que é capaz de trazer a bonança, que é capaz de nos dar a paz, de nos levantar da depressão, da ansiedade, da dor, capaz de curar este mundo que sofre, que geme e que pede socorro, mas que necessita também que as nossas mãos se tornem uma única mão, disposta a ajudar. Irmãos, eu faço um convite a cada um de vós, a cada um que está aqui, a não deixar de lutar. Lutar pelos direitos de igualdade, lutar também pela justiça, lutar pela fraternidade. Não podemos olhar para os nossos irmãos que estão nas ruas jogados e achar que são mendigos e pedinhos, porque não são. São nossos irmãos e devemos ajudá-los, ajudá-los que sofrem, porque esse é o verdadeiro ensinamento do divino amor. Há uma música do Silvio Brito que diz assim, como eu vou esquecer alguma coisa, vou tentar resumir ela. Ele fala da terra dos seus sonhos. E ele fala, na terra dos meus sonhos não tem guerra, nem político, nem ladrão, nem banqueiro ou juiz. E mesmo assim, o povo é muito mais feliz. Não tem partido de direita ou de esquerda. Isso que é Constituição. E tem mulheres muito lindas que guardam ainda no olhar a sedução. Felicidade só se tem quando se doa. Por isso, na minha cidade, a vida é boa. E a vida é boa quando se planta semente, não só na terra, mas no coração da gente. E a terra dos sonhos está em cada um de nós. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, ilumine nossas vidas e nos conduza sempre a estarmos dispostos a mudar este mundo. A mudar este mundo com a revolução de Cristo, a revolução do amor. Amém.